amores, como vocês estão? Eu espero que todos estejam bem. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês algumas reflexões que eu tenho em vista do livro Caraval, da Stephanie Garber, que é a minha leitura atual que eu ainda não acabei de ler. Gente, igual eu falei no Instagram pra vocês, se vocês ainda não me seguem no Instagram, é esse aqui. Eu já falei no Instagram, né, numa das reflexões que eu fiz, que é um livro com um universo muito bem estruturado e muito bem pensado. A Stephanie Garber simplesmente estava no auge da criatividade quando escreveu esse livro, porque ele é realmente muito bem construído, muitos detalhes, mínimos detalhes que fazem totalmente muito sentido pra história. Inclusive, eu nem sei se eu consegui pegar todos esses detalhes, porque é muito detalhado, entendeu? Mas é isso, sobre o universo e a construção do universo, ela tá totalmente de parabéns, porque é realmente fantástico. Sério, cada mínimo detalhe de cada mínimo lugar do jogo é descrito de uma forma extremamente complexa, extremamente completa. Eu fico impressionada com a capacidade dela de aperfeiçoar tanto o universo igual ela aperfeiçoou em Caraval. É simplesmente incrível. Eu tô numa parte do livro onde eles estão meio que eu não sei muito bem, deixa eu tentar voltar aqui pra ver, Enfim, é meio que um lugar bem amplo, é uma cidade, uma vila, onde ao mesmo tempo que é tudo muito vazio, é tudo muito colorido, é uma cor de amarelo bem suave, e ao mesmo tempo que é bem assim, fantasioso e bem sonhador e bem imaginativo, é sombrio. E realmente o vilão do livro, que é o Lenda, parece que passou por lá. Então os lugares não são simplesmente bons ou ruins, não são simplesmente encantadores ou amedrontadores, eles são duas coisas ao mesmo tempo. E é uma coisa que eu realmente achei muito legal nesse livro, e eu acho que realmente é uma coisa que vale a pena considerar. Gostei muito de como os personagens são construídos também, porque eles não são simplesmente bons ou ruins, igual eu falei dos lugares. Eles são personagens muito complexos e com histórias extremamente complexas igual a eles. Vamos citar aqui o Julian, né, que é o par romântico da Scarlett no livro. Não sei se eles vão ficar juntos, inclusive, eu tô numa parte bem decisiva do livro, mas enfim. O Julian, ele parece que tem uma história bem pesada e bem complexa. Ele já esteve no Caraval antes, e o Lenda parece que não gosta dele e manipula muito ele. Então, muitas vezes a personalidade dele é sarcástica e enigmática, justamente pelo passado dele. É uma coisa bem clássica em vários livros de fantasia. Mas em Caraval isso não muda. Eu acho muito interessante como ele muitas vezes pensa que ele é uma pessoa pior do que a Scarlett pensa que ele é. Tipo, muitas vezes a Scarlett fala, não, mas você não se preocupou nisso? E ele fala, você pensa que uma pessoa melhor do que eu sou. Tipo, deixa eu recapitular. Teve uma cena que a Scarlett estava falando sobre uma situação que o Julian passou e ela não perguntou se ele estava com medo. E ele falou assim, você acha que eu sou uma pessoa melhor do que eu realmente sou? Isso diz muito sobre a complexidade do Julian, porque muitas vezes ele é uma pessoa muito boa, mas pelas mazelas da vida acabou se tornando uma pessoa muito complicada. Eu achei isso uma coisa muito corajosa de se colocar no livro, porque muitas pessoas na vida real são assim e acabam não tendo esse apoio e nem tendo toda essa visão e complexidade em volta deles. Falando da Scarlett, que também é uma personagem muito complexa, se fala muito também sobre como ela é insegura, como ela falando assim, do que tá à mostra escancarado no livro, né? Que ela é uma pessoa muito insegura, que ela é uma pessoa muito submissa, que ela é uma pessoa extremamente, assim, desencorajada a seguir a vida e se aventurar, entendeu? Ela não é encorajada a se aventurar por absolutamente ninguém. A vida toda dela, ela só se preocupou com a Donatella, que é a irmã dela. Ela só se preocupou em salvar a irmã das mãos do pai. E muitas vezes, pelo pai não se preocupar direito com ela acabou desenvolvendo vários medos que fazem com que ela se torne uma pessoa realmente muito... Não sei explicar, velho. Não sei falar em frente de câmera. Mas por tudo que ela passou com o pai, todos os abusos que ela passa diariamente com a família dela, que a mãe abandonou e o pai é um babaca, isso acabou tornando ela uma pessoa muito retraída, realmente. E mostra que... E o Caraval, de certa forma, por mais que tenha sido uma experiência traumática na vida da Scarlett, realmente mostrou que ela não merecia viver tudo aquilo, que ela não merecia continuar vivendo a situação que ela vivia, e ela finalmente conseguiu enxergar, não, eu não mereço passar por isso, eu preciso de dar uma volta por cima realmente. A Scarlett passou a realmente pensar, não, eu mereço coisa melhor do que isso, eu mereço realmente sair desse ciclo vicioso de ódio e abuso que eu vivo. Ela finalmente passou a se rebelar
e passou a falar, não, isso já basta, já deu por aqui, eu não consigo viver mais nessa situação. E foi exatamente isso que fez com que o Caraval fosse tão significativo. Não só o livro, mas, enfim, vocês entenderam. Como que a história mostrou pra ela como que quando a gente tá numa situação de abuso, quando a gente tá numa situação de abuso, quando a gente tá numa situação de extremo ódio, que a gente não consegue sair, a gente pode sair sim, a gente pode se rebelar, e a gente pode deixar de aceitar aquilo. A gente não deve aceitar viver com pouco, viver com migalhas. A gente deve sim sair de uma situação de abuso, a gente deve sim sair de uma situação complicada, porque todos nós merecemos viver uma vida digna, entendeu? Então, quando a gente realmente passa por uma situação de extremo ódio, a gente pode sair dessa situação, porque nossa vida não pode se resumir a aceitar que os outros tratem a gente da forma que eles querem, sem pensar na gente. E de certa forma, a Caraval fala exatamente sobre isso, sobre como a gente não pode aceitar o mínimo das pessoas. Que se a gente vai ver uma situação realmente muito complicada e muito abusiva, é pra gente simplesmente dar o fora daquele lugar. A gente não pode continuar vivendo aquilo. A gente não pode aceitar o mínimo, entendeu? Mesmo se o local onde a gente viva esses abusos é na nossa família, entendeu? A gente tem que sair desse lugar, a gente tem que sair desse local de abuso. A gente não pode se sujeitar a regras que nos fazem mal. O Wicked fala exatamente sobre isso, né? Enfim, basicamente o Caraval ensinou pra Scarlett que a vida se resumia muito mais do que apenas aceitar migalha dos outros. E que ela pode sim sair dessa situação e buscar uma força que ela nem imaginava que ela tinha. Enfim, tudo muito lindo, mas vamos falar sobre os enigmas do Caraval? Que até agora eu não entendi. Gente, que universo é esse, velho? Que nem eu falei no início, é um universo muito bem construído, mas ao mesmo tempo é muito enigmático, não dá pra entender muita coisa que acontece, entendeu? Eu simplesmente não consegui acompanhar tudo, mas eu queria muito saber nesses restinhos de páginas que estão aqui, eu queria saber o que a avó da Scarlett tem tanto a ver assim na história, e acho que é porque ela realmente foi esposa do Lenda, mas acho que vai uma coisa muito além, sabe? Eu não entendo, eu tô perdendo muita informação, mas tomara que nessas paginazinhas aqui tudo seja explicado, entendeu? Basicamente isso, eu quero que realmente tudo seja explicadinho nessas últimas páginas, porque o livro é tão enigmático, tão complexo, que eu não sei se é porque eu tenho uma dificuldade realmente de entender, mas eu achei realmente que essa complexidade toda não foi explicada da melhor forma possível. Enfim, se vocês já tiverem lido Caraval e prestado atenção nos mínimos detalhes da história e entendido como tudo funciona, me falem aqui, porque eu tenho um pouco de dificuldade de ler livros muito complexos e que acontecem muitas coisas ao mesmo tempo. Foi assim com Escola do Bem e do Mal. Será um livro muito bom, com um universo muito bem construído, mas por acontecer muita coisa ao mesmo tempo, eu tive que abandonar, porque eu não consegui raciocinar tudo ao mesmo tempo, eu não consegui. Pode ser uma dificuldade cognitiva minha? Pode, mas eu não consegui entender. Não consegui, galera, não consegui. Foi difícil. Pois é, complicado, né? Aí eu quero que vocês me expliquem direitinho os detalhes e o enigma, porque eu tô perdendo muita informação. Eu foquei mais nos problemas e nas problemáticas que tratam do que realmente no universo, porque, que nem eu falei, é muito complexo e eu não consegui pegar tudo. Então, se você já tiver lido Caraval, me fale aqui tudo que eu perdi e tem um resumo aqui pra mim. Eu vou pesquisar um pouquinho na internet também, então é isso. Mas enfim, as minhas considerações finais sobre essa obra super bem construída aqui, que não é finais no caso, porque ainda tem que terminar de ler. Eu acho que é um livro muito complexo e muito bem estruturado, tanto que eu até perdi muitas informações, eu não consegui entender muito bem como que a história tá funcionando, porque eu com certeza perdi muitas informações e perdi o fio da meada ali, mas eu queria muito entender melhor o universo de uma forma geral, porque eu com certeza perdi muitas informações sobre os segredos do Caraval. E eu também gostei muito das problemáticas que o livro traz, que eu acho que são muito interessantes e muito necessárias. E é basicamente isso, gente. Eu não tenho muito a dizer assim a mais. E eu recomendo muito. Se você gosta de um universo enigmático, se você gosta de livros de fantasia bem construídos, se você gosta de uma pegada mais circo, mais aventuras em circos e até enigmas também, charadas, você vai gostar muito desse livro, tá? Eu acho que você vai adorar. E se você quer saber mais um pouco sobre esses ciclos de abuso familiares, e se você trabalha com algum tipo de ciclo de abuso familiar, atendendo algum tipo de vítima e tudo mais, vai ser muito legal esse tipo de livro pra você também.
Enfim, gente, no geral é um livro muito bom. Parece que eu que não tenho a capacidade realmente de pegar o fio da meada. Inclusive, eu tava conversando com o povo do Scooby, né? Que eu tenho o Scooby, meu Scooby é esse aqui, vamos me seguir. Eu tava conversando com o povo do Scooby lá, falando que eu não tava gostando muito do livro, porque não tava me chamando muita atenção. Mas aí uma diva veio comentar no meu post falando: não, mas lê um pouquinho mais que você vai gostar, você vai passar a gostar. E realmente eu gostei, gente, realmente melhorou. Muito obrigada, diva, eu não lembro quem é, mas muito obrigada por ter comentado no meu post, realmente melhorou. Realmente a história ficou bem melhor. A questão eu só perdi o fio da meada na história, porque ainda tem muitos enigmas para serem solucionados e eu não consegui acompanhar o fio da meada, porque é tanta coisa acontecendo. Mas enfim, se você tiver um pouquinho mais de capacidade de entender universos complexos, você vai aproveitar essa história bem melhor do que eu, inclusive. Mas é isso, gente. Cada um tem um jeito diferente de ler, tem um estilo diferente de leitura. E esse aqui me chamou bastante atenção, é só o ritmo que não é muito bem. Basicamente isso. Um beijo. Se você gosta desse tipo de livro, se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o like, comenta aqui embaixo quais são as suas considerações, se você já leu esse livro, comenta o que você achou, me explica um pouquinho mais sobre o universo do Carnaval, e se você não leu ainda, se esse vídeo te convenceu a ler. Basicamente isso. E me contem aqui quais tipos de vídeo também vocês gostariam de ver aqui no canal, que eu vou gravar com o maior prazer pra vocês. Beijo e até a próxima!